Uma boa noite a todos. Vamos iniciar nosso encontro de hoje com uma prece ditada por Maria Dolores, psicografada pelo Chico Xavier. Chama-se Por Mais Luz. Indagas muita vez ao mundo em derredor que fazer por mais luz ante a vida maior, pensando no esplendor do eterno lar, e a repeti-la sempre, eis que a vida te diz uma palavra só para seres feliz: perdoar, perdoar. Para que o homem vive em altos cimos, na cúpula dos bens que usufruímos, desenvolvendo o dom de pesquisar, perdão em si é a própria lei da vida. Tudo te roga em torno, alma querida: perdoar, perdoar. O chão perdoa a lâmina violenta, a fim de produzir o pão que te alimenta. Na lavoura a brilhar, na madeira de casa, algum machado bronco escutou na floresta o grito de algum tronco: perdoar, perdoar. O grão que moes para formar um bolo, a lenha que te aquece e te oferta consolo, no lume a crepitar. Do topo da montanha ao poço mais profundo, tudo te ensina sempre a repetir no mundo: perdoar, perdoar. Desse modo, igualmente, alma querida e bela, da existência nobre à vida mais singela, quase ninguém caminha sem errar. Ofensas e agressões? É preciso esquecê-las. Por mais luz pede o céu, acendendo as estrelas: perdoar, perdoar. Então, após essa prece, vamos falar hoje sobre prece, a importância da prece, qual é o sentido verdadeiro da prece, dessa ligação com Deus. Vamos utilizar inicialmente o Livro dos Espíritos, no livro 3º, capítulo 2º, na Lei de Adoração. Na questão 659, Kardec pergunta aos espíritos: qual o caráter geral da prece? Eles respondem: a prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Na questão seguinte, 660, ele continua questionando. Kardec questiona: a prece torna o homem melhor? Respondem os espíritos: sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado quando o pedimos com sinceridade. Então vemos essas 2 respostas curtas dos espíritos, mas muito objetivas, né? Que vemos aqui o sentido, a essência da prece, a ligação com Deus, né? Podemos louvar, pedir e agradecer. E ele diz que na questão 660 que nos torna melhores, nos tornam homens melhores. Nesse momento em que nos ligamos a Deus, nos sentimos seres melhores. E nos fazendo uso do livro Nos Domínios da Mediunidade, pelo espírito de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, no capítulo 2º, chamado Psicoscópio, eles mostram os ensinamentos ali que André Luiz participa, claramente como nos tornamos mentalmente quando fazemos prece, o que acontece na nossa mente quando fazemos prece. Eu vou ler aqui o trecho
para nós termos uma melhor noção do que eles estão falando aqui. Eles estão reunidos, André Luiz, Hilário e mais alguns espíritos, e o orientador Aulus, e eles falam, vou pegar os trechos aqui onde ele destaca o assunto. Temos aqui o nosso psicoscópio, de modo a facilitar-nos exames e estudos, sem impositivo de acurada concentração mental. Aí André Luiz diz, tomei o enigmático volume, chamando a mim o agradável serviço de transportá-lo, notando então que na Terra o minúsculo objeto não pesaria senão alguns gramas. Espicaçado, tanto quanto eu pela curiosidade, Hilário indagou, sem preâmbulos. Psicoscópio? Que novo engenho vem a ser esse? É um aparelho a que intuitivamente se referiu ilustre estudioso da fenomenologia espirítica em fins do século passado. Destina-se à auscultação da alma, com o poder de definir-lhe as vibrações e com a capacidade para efetuar diversas observações em torno da matéria. Esclareceu Aulus, com leve sorriso. Esperamos esteja mais tarde entre os homens. Funciona à base de eletricidade e magnetismo, utilizando-se de elementos radiantes análogos na essência aos raios gama. É constituído por óculos de estudo com recursos disponíveis para a microfotografia. Raios gamas que ele menciona aqui são ondas eletromagnéticas normalmente voltadas hoje à utilização na Terra para uso na astronomia, observações astronômicas. Continuando a leitura, eles estão então reunidos, né, no plano espiritual, fazendo esse estudo, e agora eles vão observar na Terra uma reunião espírita, uma reunião de médiuns, onde eles vão fazer uso desse psicoscópio para observar ali como a mente de cada médium, ela se comporta no momento da prece. Continuando a leitura então, ele diz assim, vemos aqui o salão consagrado aos ensinamentos públicos. Eles estão numa sala, numa casa espírita, né? Um salão consagrado aos ensinamentos públicos, dentro da casa espírita. Todavia, o núcleo que buscamos jaz situado em reduto íntimo, assim como o coração dentro do corpo. Escoados alguns instantes, penetramos, acanhado o aposento, onde se congregava a reduzida assembleia, em silenciosa concentração mental. Nossos companheiros, elucidou o assistente, fazem o serviço de harmonização preparatória. 15 minutos de prece, quando não sejam de palestra ou leitura, com elevadas bases morais. Sabem que não devem abordar o mundo espiritual sem a atitude nobre e digna que lhes outorgará a possibilidade de atrair companhias edificantes e por este motivo, não comparecem aqui sem trazer ao campo que lhes é invisível as sementes do melhor que possuem. Continuando então vemos que eles estão reunidos numa sala dentro do centro espírita, dentro da casa espírita, reunidos numa sala fazendo a oração preparatória, né? Se preparando para o início ali dos trabalhos, recolhidos para essa preparação, fazendo ali a prece. Aí o André Luiz diz assim,
Chegada a minha vez de usá-lo, né, de usar usar o aparelho psicoscópio, assombraram-me as peculiaridades do aparelho. Sem necessidade de esforço mental, notei que todas as expressões de matéria física assumiam diferente aspecto, destacando-se a matéria de nosso plano. Teto, paredes e objetos de uso corriqueiro revelavam-se formados de correntes de força, a emitirem baixa claridade. Detive-me na contemplação dos companheiros encarnados, que agora apareciam mais estreitamente associados entre si. Pelos vastos círculos radiantes que lhes limbavam as cabeças de opalino esplendor, tive a impressão de fixar em torno do apagado bloco de massa semi-obscura a que se reduzira a mesa, uma coroa de luz solar, formada por 10 pontos característicos, salientando-se no centro de cada um deles o semblante espiritual dos amigos em oração. Vejam que interessante, a mesa, né? Estão os 10 médiuns reunidos à mesa, fazendo as preces iniciais, e aí ele já observa ali uma coroa de luz solar, formada nesses 10 pontos, nas 10 mentes ali que estavam reunidas. Continuando a leitura, desse colar de focos dourados alongava-se extensa faixa de luz violeta, que parecia contida numa outra faixa de luz alaranjada, a espraiar-se em tonalidades diversas que, de momento, não pude identificar. De vez que a minha atenção estava presa ao círculo dos rostos fulgurantes, visivelmente unidos entre si, à maneira de 10 pequeninos sóis, emanados uns aos outros. Reparei que sobre cada um deles se ostentava uma auréola de raios quase verticais, fulgentes e móveis, quais se fossem diminutas antenas de ouro fumegante. Sobre essas coroas, que se particularizavam de companheiro a companheiro, caíam do alto abundantes jorros de luminosidade estelar, que, tocando as cabeças ali irmanadas, pareciam suaves correntes de força a se transformarem em pétalas microscópicas, que se acendiam e apagavam em miríades de formas delicadas e caprichosas, gravitando por momentos ao redor dos cérebros em que se produziam, quais satélites de vida breve, em torno das fontes vitais que lhes davam origem. Custodiando a assembleia, permaneciam os mentores espirituais presentes, cada qual irradiando a luz que lhe era própria. Então, vemos aqui quando nos dizem que quando oramos, nos tornamos uma antena, né? Tanto irradiando ali as energias, as vibrações, como recebendo também, né? Nos unindo em pensamento a esses irmãos, a esses espíritos que vibram naquela mesma faixa ali de pensamentos, de sentimentos, e nos chegam ali as energias deles também, e cria em nosso redor toda se irradia, né, toda essa energia. Importância das preces, né? Vemos isso aqui como que quase uma descrição da materialização da prece. O que a prece, a ligação mental, a ligação com Deus, a ligação com os bons espíritos proporcionam na matéria, né? Porque os pensamentos são matéria, são energias materiais, não vemos com os nossos olhos,
mas através desse aparelho que existe aqui, que o André Luiz, o Aulus e o Hilário estão ali utilizando nessa reunião na Casa Espírita, eles conseguem observar essas energias coloridas, né? Dependendo do tipo de pensamento, do tipo de vibração, ela se transforma, ela se impregna ali de uma cor, violeta, azulada, né? Mais brilhante, outros mais opacos, dependendo da vibração de cada um. Então essa é a importância da prece. Temos que realmente confiar que quando nos recolhemos para a nossa prece, sem necessidade de palavras prontas, decoradas, mas essencialmente com o sentimento. Quando nos recolhemos a Deus, ali o contato direto com Deus, com Jesus, para que esses sentimentos realmente se expandam de nós e certamente vão atingir a quem esteja ao nosso redor, dentro da nossa casa, na vizinhança. E quando fazemos ali o Evangelho no lar, também isso acontece, se expande, envolvendo ali até os vizinhos, né? Sabemos disso e aqui temos essa confirmação através desse ensinamento que André Luiz nos proporciona neste livro, Nos Domínios da Mediunidade. Quem estiver interessado, então, esse texto está no capítulo 2º, no livro Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier. Tá certo? Ficamos por aqui, então. Tenham todos uma boa noite. Fiquem em paz. Boa noite a todos vocês. Bom, hoje nós vamos refletir sobre aquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. O item é o primeiro, deixai vir a mim os pequeninos. Então vamos lá. Em primeiro lugar, tem uma passagem registrada aqui por Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Outra passagem registrada aqui por Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Então, lhe apresentaram uns meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que vendo Jesus levou-o muito a mal e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Lendo esse registro, podemos nos questionar: será que Jesus supunha que aquelas crianças mereciam entrar naquele reino de Deus, fazer parte do reino de Deus? Jesus foi bem claro em sua resposta. Só entrariam no reino de Deus aqueles que se assemelhassem a elas, quer dizer, aqueles que possuíssem a pureza de sentimentos, sem que o orgulho e o egoísmo estivessem presentes. Continuando aqui. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já a tomara por símbolo da humildade. Essa comparação poderia não parecer justa, se consideramos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele
traz ao renascer, na vida corpórea, as imperfeições de que não se livrou nas existências precedentes. Somente um espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos o modelo da verdadeira pureza. Não obstante, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Aliás, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aquelas que se assemelham. Mas se o espírito da criança já viveu, por que não se apresenta ao nascer como ele é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados que só a ternura materna lhe pode dispensar. E essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo, e é necessário que assim seja para lhe cativar a solicitude. Ela não poderia tratá-lo com a mesma abnegação se, em vez da graça ingênua, nele encontrasse, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e menos ainda se conhecesse o seu passado. É necessário, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à debilidade do corpo, que não poderia resistir a uma atividade excessiva do espírito, como verificamos nas crianças precoces. É por isso que, aproximando-se a encarnação, o espírito começa a perturbar-se e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Durante certo período, ele permanece numa espécie de sono em que todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para que o espírito tenha um novo ponto de partida e por isso o faz esquecer, na sua nova existência terrena, tudo o que lhe pudesse servir de estorvo. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para uma vida maior, moral e intelectualmente mais forte, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento, acompanhando o crescimento do corpo. Pode-se assim dizer que, nos primeiros anos, o espírito é realmente criança, pois as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos permanecem latentes, ela é mais dócil e por isso mesmo mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir, o que facilita a tarefa dos pais. O espírito reveste, pois, por algum tempo, a roupagem da inocência. E Jesus está com a verdade quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Então, se o espírito da criança mostrasse claramente o seu caráter, um pensamento adulto, o seu passado, essa mãe não o consideraria frágil, ingênuo, e isso resfriaria os seus cuidados. Por isso a necessidade dessa espécie de sono. Mas seu passado e a experiência adquirida ao longo das encarnações vão se projetando nessa criança como uma forma de comportamento. Daí a necessidade da atuação dos pais no sentido de corrigirem as tendências negativas dessa criança. Importante esse entendimento
para que a gente possa completá-lo com uma comunicação pelo Espírito Joana de Ângeles, encontrado no livro SOS Família, psicografia de Divaldo Pereira Franco, e o título é Perante a Prole. Fitando o anjo corporificado nas carnes do filhinho que dorme, detém-se junto ao berço de alegrias e exultas, dominado por compreensível júbilo, meditando quanto ao futuro risonho e abençoado que almejas para ele. É verdade, quando vemos aquela criancinha no berço, vamos perceber por que Jesus comparou a criancinha a uma figura pura e por símbolo da humildade, né? Eles são frágeis, dá a impressão que eles são uma pureza encantadora. Continuando aí. Não te ocorre a ideia de que o rebento das tuas células é também filho de Deus, em vilegiatura evolutiva, seguindo hoje ao teu lado sob a direção da tua experiência. Naquele corpo que o tempo desdobrará e na fragilidade dos músculos que se enrijecerão dia a dia, momentaneamente repousa um espírito que se prepara para as ingentes e santificantes tarefas do porvir. Possivelmente, não pensarás que essa concessão divina poderá um dia armar-se de revolta e agredir-te a velhice cansada, investindo ao impacto de inomináveis ingratidões e rebeldias contra as tuas fracas forças de então. Parece-te impossível, pois que ele é tão pequenino, formoso e meigo. Os amigos afirmam que o teu filhinho se parece contigo, tendo a meiguice da mamãe e o nobre caráter do papai, apesar de tão diminuto. E tem razão, por enquanto. Dás-lhe o legado do corpo, emprestas-lhe alguns sinais fisionômicos e poderás plasmar nele alguns dos teus caracteres morais. Ele, porém, te solicita desde já mais do que deslumbramento e carinho. Necessita de ti, muito mais do que pensas. Aqui, Joana está se referindo à hereditariedade, às características genéticas do corpo físico, que não tem nada a ver com as características do espírito, não é? Continuando. Os pais não são os construtores da vida, porém os médiuns dela, plasmando-a sob a divina diretriz do Senhor. Tornam-se instrumentos da oportunidade para os que sucumbiram nas lutas ou se perderam nos tentames da evolução, algumas vezes se transformando em veículos para os embaixadores da verdade descerem ao mundo em agonia demorada. Esse trecho é importante. Ninguém encarnado na Terra é perfeito, com exceção dos missionários. Toda criança no berço é espírito antigo e está renascendo na esperança de vencer obstáculos e não falir novamente. Aqui eu me lembro de uma amiga muito querida que, quando percebia uma certa admiração em relação a ela dizia: cuidado com os ídolos de barro. Isso é muito importante, né? Prosseguindo. Pensa, portanto, e cogita com maturidade, educando o filho que Deus te concede por algum tempo, nas diretrizes enobrecedoras da fé cristã, ministrando-lhe as lições vivas do exemplo dignificante. Talvez
a educação não consiga fazer tudo por ele, caso seja alguém assinalado por graves problemas que o acompanhem de outras existências. Prepará-lo-ás, no entanto, para melhor experiência e maior aprendizagem. Não descures de iluminá-lo com as claridades do amor à verdade, ao bem e à justiça em nome do Supremo Amor. A carne gera a carne, mas o espírito não produz o espírito. O filhinho que te chega é compromisso para a tua existência. Não o temas nunca. Não o ofendas com a falsa valorização dele em demasia. Recorda-lhe a humildade, considerando a procedência de todos nós e o lugar comum do barro orgânico. E orienta-os dignamente sem cessar. Aquele olhar esgazeado, acompanhado por lábios em ritos de loucura, punhos cerrados, não pode ser o filhinho que acalentaste e mantiveste no calor do afeto noites e dias a fio. Meditas. Como pôde transfigurar-se em sicário? Sicário quer dizer malfeitor, né? Como ele pôde se transfigurar em malfeitor cruel, em infortunado algoz? Interrogas, contemplando-o com a alma estrangulada e muda. Que foi feito do bebê querido que te osculava as mãos e a face, cantarolando melodias que ainda musicam os teus ouvidos? Todo ele parece revel. Por quê? Perguntas. Somos todos viandantes de inumeráveis excursões pela carne. Erramos e solicitamos oportunidade para reparação. Acompliciamo-nos com a criminalidade e rogamos libertação. Nascemos e renascemos, começando e recomeçando em longa experiência. Verdugos e amigos que nos cercam, que chegam através de nós próprios, são dadivosas concessões de que necessitamos. Hajamos junto a eles com ponderação, valorizando o empréstimo da lei. Empréstimo, tá vendo? Os filhos não são nossos, são um empréstimo. Não te enganes, portanto, se arde no imo do teu espírito a flama do ideal espírita. Prepara a tua família para a fé consoladora e ilumina-a. Esparze as lições reencarnacionistas com lucidez e bondade. Utiliza a terapêutica do passe, da água magnetizada e faz reluzir a palavra de Jesus no reduto doméstico. Se os teus filhos, depois, empanzinados pela falsa cultura ou fascinados pelos ouropéis, quer dizer, pelo falso brilho do ouro, né? Se eles te rechaçarem as lições, esbordoando ingratos a tua face, terás cumprido com o teu dever e em silêncio deixa-os seguir. Possivelmente, eles serão os pais também hoje ou mais tarde. Os filhos são bênçãos que te chegam. Alguns, gemas brutas para a lapidação. Faze tua parte e prossegue tranquilo na direção do futuro e de Deus, o excelso Pai de todos nós. Bom, falando sobre esses dois livros, né? Então eu estou me lembrando do livro Nosso Lar, pelo espírito de André Luiz, e a psicografia do Chico, todos devem conhecer, né? A mãe de André Luiz, que estava numa esfera mais elevada, ela passou muito tempo tentando
ajudar o pai do André Luiz, o seu esposo na última encarnação. Ele estava em regiões inferiores, junto de duas amantes que não se desembaraçavam dele. E ela, a mãe de André Luiz, resolveu reencarnar junto daquele marido sem que ela precisasse, porque ela estava numa esfera mais alta e não era o momento dela reencarnar. Mas ela pediu para que aquelas duas amantes reencarnassem como filhas. Então, com a bênção do esquecimento, aquelas crianças teriam nova oportunidade junto de seus cuidados e o marido também. Portanto, não nos enganemos. O espírito, quando reencarna, não é uma pureza, mas é o símbolo dessa pureza. Foi o que Jesus quis mostrar por essas palavras: deixai vir a mim os pequeninos. Bom, gente, vamos refletir sobre mais esse ensinamento e aqui me despeço de todos, desejando muita paz e serenidade na vida de cada um. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja.